Localizada no México, a Rota Pulque se encontra numa região bastante fértil, nas proximidades de Mérida, na península de Yucatán. Contém vários sítios maias, construídos entre os séculos 8 e 10 depois de Cristo, ligados por caminhos pavimentados que cruzam a floresta. Este complexo reúne as cidades de Labna, Sayil e Cabá, todas ricas em ruínas. A cidade de Cabá, também conhecida como Mão Forte, abrange 3 km² e possui diversos palácios, edifícios de pedra e pirâmides escalonadas. O Grande Palácio, acessado por uma escadaria, é uma estrutura imponente e monumental composta por edifícios na mesma plataforma. Este imenso edifício de 3 andares, o Palácio de Miamakab, o Deus do Sol Nascente, contém cerca de 100 quartos. Seu layout é simples e pouco ornamentado, o que se alinha com o estilo Puuc inicial, caracterizado por um friso com grupos de 3 colunas pequenas. A monotonia do conjunto é quebrada pela adição de 2 aberturas com coluna central e capitel cúbico. É um dos monumentos mais preservados de Cabá e residência de seus governantes. À sua direita, a estrutura 2C6, mais conhecida como Quds Poop, é a estrutura mais imponente de Cabá. Apelidado de Palácio das Máscaras, este prédio de 46 metros, sobre uma plataforma de 3 metros, é um exemplo típico do estilo Puuc tardio. O diferencial deste palácio é sua fachada, inteiramente decorada com uma sucessão ininterrupta de máscaras de pedra com narizes longos em forma de gancho, que representam o deus Chak. As máscaras do deus Chak abundam nas demais construções do sítio. Sua presença é explicada pela raridade da chuva nesta região tão seca e sem rios. Os maias locais dependiam só da chuva, então o deus da chuva era muito importante e venerado. O palácio tem 10 salas em 5 fileiras de 2. Seus inúmeros e elaborados vestígios foram catalogados para compreender o significado místico do local. Cada um desses 3 territórios interconectados, na verdade, correspondia a uma cidade maia, vassala da vizinha Uxmal, que naquele período funcionava como o centro administrativo de toda a região circunvizinha. O segundo sítio, Labna, ou a Casa Velha em Ruínas, é de fato muito bem batizado. É um centro cerimonial maia em ruínas. Assim como outras estruturas da região Puuc, o local é do clássico terminal e uma data de 862 foi encontrada inscrita no palácio. Em forma de L, ele fica sobre um terraço e é composto por 67 salas distribuídas em 2 níveis, formando uma estrutura de 120 metros de comprimento. O primeiro nível tem 40 salas e uma fachada decorada com as máscaras tradicionais do deus Chak. O edifício passou por pelo menos 12 fases de construção. Embora algumas seções tivessem uso residencial, outras eram administrativas, e parece que todos esses edifícios foram posteriormente unificados. O sítio de Labna é conhecido por seu arco, uma construção maia de 6 metros de altura e 13 de largura com pedras magnificamente esculpidas. Sua fachada é decorada com afrescos e esculturas de uma serpente estilizada e máscaras de Chak. É possível que este arco fosse usado como passagem para uma família de elite entre uma área residencial e uma mais administrativa. Ele separa 2 pequenos edifícios de um cômodo com portas encimadas por pequenas cabanas em miniatura, onde ainda restam alguns vestígios de pintura. No lado oposto do arco encontra-se El Mirador, que é uma estrutura piramidal, e em seu cume há um templo.
Da pirâmide original, praticamente só resta uma pilha de pedras. O templo de 3 salas com sua crista de 1,5 metro sobreviveu e agora parece uma torre de vigia. Datado do fim da Era Clássica, é dos edifícios mais antigos de Labna. Originalmente, a crista era ornamentada com figuras colossais, que agora estão quebradas ou perdidas. Após a visita, pode seguir o antigo caminho pela floresta para chegar a Sayil, o terceiro local da Rota Puc. Sayil também atingiu seu apogeu no final do período clássico, por volta do ano 900, e abrigava cerca de 17 mil habitantes. Construída em Vale Fértil, Sayil era o principal centro agrícola da região de Uxmal. Um dos edifícios mais representativos do estilo Puc é o palácio principal, composto por 3 níveis com várias salas. Tanto o interior quanto o exterior do palácio são decorados com afrescos e máscaras com a imagem de Shak, e há também representações da serpente celestial. O Palácio de Sayil possui uma longa escadaria central, ligando todos os níveis até o topo do edifício, coroado por um templo. Dos degraus do grande palácio, vêem-se vestígios de edifícios importantes, como um estádio e palácios menores. As fundações de milhares de casas pequenas também podem ser vistas. O local abriga um templo mirador, cuja crista era vermelha. Bem danificado, era um templo piramidal, mas resta pouco só um edifício com 2 salas semidestruídas. Não longe do templo, uma estela representando um ser com um falo enorme pode ser um deus da fertilidade. A Rota Puc mostra a interconexão e especialização dos sítios maias do final do 1º milênio na península de Yucatán, no México. A Praça São Miguel é estreita. Mas é onde se encontra a entrada do Hofburg, residência de inverno da dinastia Habsburgo e centro do poder imperial por 6 séculos. E desde o século XX é a residência do presidente da República Austríaca. Sua cúpula icônica domina a entrada do palácio. O portão de São Miguel é a entrada principal e símbolo da Viena Imperial. Construída no século XIX, sua fachada foi tratada como um arco do triunfo barroco. É decorada com fontes alegóricas. Uma com uma jovem na proa de um navio, simbolizando o poder naval da Áustria ao derrotar seus adversários. A segunda fonte, com um homem vitorioso e uma águia de asas abertas, simboliza o poder do Império sobre o continente. Os 4 grupos esculturais da seção central retraçam a lenda de Hércules. Esculpidos em blocos de mármore de 25 toneladas cada. É preciso então passar pela entrada de 3 portas para o Hofburg, erguido por séculos em torno de seu núcleo original. E explica as justaposições de estilos muito distintos. No centro do primeiro pátio, usado para torneios, ergue-se uma estátua do imperador Francisco, que por longo tempo esteve em guerra contra o imperador francês Napoleão I.
Em sua base estão as 4 virtudes imperiais: religião, paz, justiça e força. Nos fundos do pátio, a ala quinhentista é ornada com cúpula de cebola e relógio solar. À direita, a magnífica ala da chancelaria foi construída no século XVIII em estilo barroco. No século XIX, abrigou os aposentos do imperador Francisco José e da imperatriz Sisi. E as virtudes imperiais também estão representadas aqui. Neste pátio, o café Hofburg permite relaxar entre visitas, sentado no seu terraço ensolarado. À esquerda do portão de São Miguel, encontra-se o portão suíço, nomeado devido aos guardas que o protegiam. Ele conduz à seção mais antiga do Hofburg, que inclui a capela do palácio, bem como o tesouro da dinastia Habsburgo, que agora se transformou em um museu. Ele abriga o que é, provavelmente, o tesouro mais belo de todo o mundo, a coroa imperial austríaca, criada para Rodolfo II em 1602. Outros tesouros, como o Santo Graal, o Tozão de Ouro ou a coroa do Sacro Império, têm um valor inestimável. Já faz um bom tempo que Sisi, a sedutora imperatriz, se tornou um ícone. Da inocência à morte, sua vida privada esteve sob os holofotes. Desde sua rebeldia contra o cerimonial da corte, seu culto à beleza, sua obsessão por ser magra ou seus feitos esportivos, o museu narra a história completa da lendária imperatriz e sua vida agitada. Outra praça no Hofburg, a Josefsplatz, é centrada em uma estátua equestre do imperador José II, que reinou durante a segunda metade do século XVIII. A estátua fica em frente à antiga Biblioteca Imperial, que data do século XVII e agora é a Biblioteca Nacional. Seu telhado é decorado com uma quadriga triunfal e com globos sustentados por Gaia e Atlas em cada lado. A Biblioteca Nacional Austríaca é a maior do país, com quase 12 milhões de livros e outros itens. Manuscritos, incunábulos, manuscritos musicais, fotos, mapas, globos e outras maravilhas tornam a visita emocionante para quem ama escritos antigos. Seu salão cerimonial tem quase 80 metros de comprimento e 20 de altura. Mais de 200 mil volumes são guardados aqui. É coroado por uma cúpula suntuosamente decorada com afrescos de Daniel Gran, de 1730. Na praça fica o antigo portão do castelo, parte das fortificações que cercavam a cidade velha. Todas as fortificações foram demolidas por Napoleão I. Só o portão do palácio foi refeito no século XIX. É um portão com 5 arcos no mais puro estilo clássico romano. O Neuburg é a parte mais nova do palácio. Construído de 1881 a 1913, sob Francisco José, no estilo neo-renascentista italiano. A estátua do príncipe Eugênio de Saboia, aliado da Áustria, fica em frente à fachada côncava.
A nova ala foi erguida para renovar o envelhecido palácio existente, mas a Primeira Guerra Mundial encerrou o projeto e, desde então, foi transformada em diversos museus. Bagan, antes Pagan, é um vasto sítio arqueológico budista de quase 15 km². O local está numa zona sísmica e sofreu muitos terremotos com sérios danos. Das 2.834 construções, muitas ruíram. O templo Hatilominlo foi erguido entre 1211 e 1218 pelo rei que o nomeia, replicando o templo indiano com a meditação e iluminação de Buda. Ele tem 46 metros, com 2 andares de tijolos e estuque elaborado. Abalado pelo sismo de 8 de julho de 1975, foi restaurado. Sua fachada é decorada com azulejos de arenito verdes e amarelos que refletem o sol. A técnica era rara, exigindo altas temperaturas para vitrificar o esmalte. Ajuste de tijolos e design da época exigiam domínio técnico arquitetônico. Pinturas, inscrições e horóscopos de certas figuras adornam os tetos dos corredores abobadados, dedicados à circunvolução. Dentro, 4 Budas ficam no pilar central, virados para os pontos cardeais. No andar superior, há 4 estátuas. Bem restaurado, é dos templos mais visitados de Bagan. O Pitongzu, o grupo dos 3 Budas, é um templo especial. Na verdade, ele é composto por 3 templos ligados por 2 passagens estreitas. Construído por volta de 1200 d.C., este templo nunca foi concluído, pois o estuque exterior, que hoje não existe, talvez nunca tenha existido. As sicaras, torres do santuário, foram adições recentes. Os templos têm a mesma forma, com design quadrado e pórtico saliente de um lado. Dentro, paredes, pilares e tetos abobadados do templo leste e parte do central estão pintados, enquanto os do templo oeste não têm adornos. As pinturas exibem motivos florais com monstros, animais, pássaros e formas humanas entrelaçadas. Há também cenas da vida dos 28 Budas do passado e cenas da vida do último Buda, Gautama. A obra e arquitetura inacabadas deste templo triplo são um mistério. O templo Mahabodhi é uma reprodução menor de um templo indiano existente. As plantas do monumento foram trazidas para Bagan por um monge no século XII. O rei Hatilominlo decidiu criar uma réplica em estuque em 1218. Restaurado após o terremoto de 1975, abriga uma magnífica estátua dourada do Buda na posição de testemunha da terra. Além de sua torre piramidal sobre base quadrada, o templo é quase único entre os templos de Bagan por suas vastas decorações exteriores. Seus muitos nichos contêm mais de 450 imagens de Buda, na torre e nas paredes externas da base. Além do pagode, os símbolos das 7 visões de meditação de Buda são expostos dentro do perímetro do templo, da mesma forma que é feito na Índia. Sentado sob uma árvore, ele pôs fim ao estilo de vida ascético, considerando-o vão, e aceitou comer para meditar melhor. Na colina sobre as margens do Irrawaddy,
A Bupaia, ou Pagode da Cabaça, é uma das mais famosas estupas birmanesas. Atrai muitos visitantes. De tamanho pequeno, foi construída no século III d.C., embora o seu estilo pareça indicar que foi construída por volta do ano 1000. É um dos monumentos mais antigos do local. Ao lado, um pequeno templo para fiéis. Mais distante, o Pagode Mingalazede é o mais novo dos monumentos budistas em Bagan. Foi concluído em 1284, 3 anos antes da queda do reino aos mongóis. É uma estupa de tijolo em 3 terraços quadrados. A estupa tem a forma de um sino, encimada por um cone com pedras preciosas. As estupas nos cantos são decoradas com tijolos verdes e amarelos. Com a cor original dos tijolos, dá às estupas um belo tom. Belas placas de terracota que representam os Jataka, contos das vidas anteriores do Buda, encontram-se nos 3 terraços. Perto do templo, havia vários mosteiros que agora estão em ruínas. O templo Patotamiya está localizado na porção sul da cidade, em um eixo que o conecta ao templo precedente e que culmina no Ananda. Nenhuma inscrição permite datá-lo, mas foi construído na segunda metade do século XI. O santuário contém uma estátua de tijolo revestida e pintada. Este templo abriga uma das pinturas mais notáveis de Bagan. Embora algumas pinturas tenham escurecido ou se desprendido em certas áreas, impressionam pela riqueza das cores e equilíbrio das composições. Este conjunto ilustra a vida de Buda. Para decifrá-lo, percorra os corredores 2 vezes. Duas estátuas menores representam o mesmo evento que a estátua maior, a iluminação, com Buda tocando a terra com a mão direita. O interior deste templo exibe um grande senso de misticismo. No estuário do Rio da Prata, em frente à Argentina, fica a Colônia do Sacramento, a cidade mais antiga do Uruguai. O acesso à cidade é pelo antigo portão fortificado, fundado por portugueses em 1680. Mas a cidade mudou de mãos entre Portugal e Espanha por tratados em 1750 e 1777. Foi reconquistada por Portugal e depois pelos brasileiros. A cidade obteve independência após o Uruguai em 1825. A peculiaridade de Colônia do Sacramento está em sua paisagem urbana. Uma mistura de grandes avenidas e ruas estreitas em torno da grande praça. O distrito histórico é marcado por casas de um andar. Só as silhuetas do farol e da torre da igreja se destacam. Dando para a praça principal, a Rua dos Suspiros é, sem dúvida, a rua mais emblemática da cidade. Não sabemos se os suspiros se originaram dos condenados à morte que passavam por aqui ou se eram de homens solitários em busca de uma prostituta. De qualquer forma, esta é a rua mais antiga de Colônia.
Ao lado da praça, a Basílica do Santíssimo Sacramento, a igreja mais antiga do Uruguai, embora reconstruída. De palha, barro e madeira, só foi feita de pedra e argamassa em 1699. 100 anos depois, explodiu devido a um estoque de munição esquecido em seus porões. Foi então reconstruída, tornando-se a igreja que vemos hoje. O interior, de nave única, termina em um altar sóbrio. Na Praça do Mercado, ruínas chamam a atenção. São os restos do que foi a casa do governador, destruída pelos espanhóis no final do século XVIII. Na época, era a casa mais suntuosa de Colônia do Sacramento. É nítida a diferença entre os bairros dos arquitetos espanhóis, com ruas ortogonais e casas belas, e os bairros históricos portugueses, com ruas de pedra desorganizadas e casas baixas. Após a independência, no século XIX, o papel estratégico da cidade, pela rivalidade luso-espanhola, desapareceu. Colônia do Sacramento, arruinada e esquecida, era o último lugar que alguém escolheria para viver. Só 150 anos depois, em 1968, o governo uruguaio decidiu renovar a cidade pelo potencial turístico da sua história. Assim, as ruínas do convento de São Francisco, as mais antigas do Uruguai, foram consolidadas no bairro histórico. O convento foi refeito em 1690, queimando 10 anos depois e nunca reconstruído. Mas detalhes arquitetônicos permanecem e têm seu encanto. O farol da cidade foi erguido nesta capela. Hoje, nas praças da cidade, há restaurantes ideais para desfrutar de uma bebida ou culinária internacional. Fora das muralhas, belas casas coloniais foram transformadas em museus, como aqui o Museu Espanhol. A poucas ruas fica o Museu Português, numa casa do século XVIII. Colônia do Sacramento conta com 8 museus. O vice-rei do Rio da Prata morou aqui em 1804, antes da independência uruguaia. A cidade tem estilos contrastantes, o majestoso colonial espanhol e o português, mais rústico e autêntico. Hoje, Colônia do Sacramento possui o charme de uma cidade provincial ensolarada. Cercada por água em 3 lados, uma estreita estrada pavimentada leva ao Rio da Prata, presenteando uma vista romântica. Conforme o modernismo exige, a Marina no Cais oferece muitos serviços acessíveis aos clientes, seja em terra ou rio. Aqui, carros antigos trazem nostalgia e dão à cidade e ruas de paralelepípedos um charme inesperado. Colônia del Sacramento, com sua decoração urbana preservada, mescla solenidade e intimidade, sendo exemplo de fusão exitosa dos estilos português, espanhol e pós-colonial. É um lugar perfeito para relaxar, antes do poderoso rio que presenciou a história da América do Sul. E para completar, o centro histórico da cidade é considerado Patrimônio Mundial da Unesco.
São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia, após Moscou. Foi capital russa por mais de 200 anos, até a Revolução de 1917. Preservou a arquitetura única que evoluiu na época, tornando-a uma das cidades mais belas da Europa. Fundada em 1703 pelo czar Pedro o Grande, São Petersburgo é moderna em seu design e arquitetura. A nova cidade permitiria à Rússia uma abertura para a Europa, elevando-a ao patamar das grandes potências europeias, conforme os desejos do czar. O centro da cidade, por ordem do soberano russo, exibe um estilo único que mescla barroco e neoclassicismo, obra de arquitetos em sua maioria italianos. Hoje, a cidade é Patrimônio Mundial da Unesco. Às margens do Neva, ergue-se o Palácio de Inverno. O antigo Palácio Imperial, construído em 1754, a pedido da Imperatriz Elizabeth, filha de Pedro o Grande, substituiu o antigo por ser pequeno. Mais tarde, Catarina, a Grande, adicionou o Hermitage, onde recebia convidados e exibia sua coleção de pinturas. Com seus grandes pátios e fachadas com decorações distintas, o palácio retangular é uma joia da arte barroca russa. O interior do palácio reflete as ambições russas da época. O teto representa os deuses do Olimpo. O palácio virou museu imperial no início do século XIX. Isso explica a pequena sala do trono para Pedro I, embora ele nunca tenha morado aqui. O Salão das Armas era para grandes recepções. A joia do Museu Hermitage é sua coleção de obras-primas. Este museu é, de fato, o maior do mundo, com mais de 60 mil peças em quase 1.000 salas e cerca de 3 milhões de obras de arte no acervo. Atrás do Hermitage, a Praça do Palácio é uma das principais da cidade. Seu lado sul é um edifício em arco, dedicado à vitória russa sobre Napoleão em 1812. As colunas com capitéis são do estilo neoclássico, querido pela coroa imperial no século XIX. Em sua inauguração, 120 mil homens desfilaram para Nicolau I e 248 canhões soaram por mais de 1 hora. O Palácio de Mármore foi um dos primeiros palácios neoclássicos da cidade. Construído para Catarina II, a pedido dela, para Orlov, seu amante, no século XVIII. O palácio tem o nome dos 32 mármores coloridos que decoram suas paredes externas. Uma das fachadas recuadas abriga um pátio com uma imponente estátua equestre de Alexandre III, o penúltimo imperador da Rússia. A Praça Ostrovsky é uma das 13 praças projetadas por Carlo Rossi, arquiteto-chefe da cidade. No centro, há uma estátua de Catarina II com emblemas de poder, cercada por Suvorov, Potemkin e o príncipe Orlov. Escapou a fúria soviética, que removeu outras estátuas da czarina. A praça tem o Teatro Alexandra ao lado. O Palácio Stroganov, de 1753, é do estilo barroco tardio russo. A família era a mais rica da Rússia. Na fachada, figura o brasão da família, composta por comerciantes, industriais, proprietários e estadistas dos séculos XVI ao XX, enobrecidos. O Palácio Anichkov é uma antiga residência imperial neoclássica. Foi a residência principal da futura imperatriz Elizabeth. Catarina, a Grande, o ofereceu a Potemkin. Foi então que o jardim foi criado por um paisagista inglês.
Aqui, Nicolau II, último imperador russo, passou a infância no fim do século XIX. Na Praça de Santo Isaac, em frente à igreja, há uma estátua equestre do imperador Nicolau I. Construído em 1835, o conjunto evoca poder e retém a memória das cruéis repressões do czar déspota no século XIX. O Palácio Beloselsky-Belozerski é neobarroco. Foi remodelado no século XIX para rivalizar com o Palácio Stroganov, sendo uma cópia exata deste. Este majestoso palácio rococó, por fim, se tornou a sede do governo regional soviético logo após a Revolução. O Palácio Yusupov foi a residência principal da família. A segunda mais rica da Rússia antes da Revolução, notável por filantropia e coleções de arte. Esta residência aristocrática parece bem calma, dados os turbulentos eventos aqui. De fato, o palácio é famoso por ser o palco do assassinato de Rasputin, o monge que manipulava a czarina e intrigava a corte. Menos de um ano após o assassinato de Rasputin, com a Revolução de Outubro, o palácio foi nacionalizado. Hoje, este museu foca na vida da nobreza russa antes da Revolução. Ele evoca precisamente a vida luxuosa da aristocracia para quem nada era bonito ou caro demais. Como podemos observar, a cidade de São Petersburgo é rica em história, a maior em termos de população. Segundo Porto Russo, no Mar Báltico, é também um grande centro da indústria, pesquisa e ensino russos, além de um importante centro cultural europeu. Após o período comunista, a cidade se reapropriou de seu passado imperial e, com isso, abriu-se para o Ocidente, para a grande alegria dos visitantes que podem vir e descobrir um rico patrimônio digno de genuíno interesse. Xi'an, ou Paz Ocidental, tem mais de 3.000 anos. Situada no centro do país, entre planícies férteis, desertos, montanhas e o mar, foi capital da China no primeiro e no milênio seguinte antes de Cristo. Xi'an, localizada no extremo leste da Rota da Seda, demonstrava o interesse chinês por civilizações vizinhas, como as da Índia e da Pérsia. Culturas, religiões e bens comerciais passavam por essa rota. Hoje, Xi'an, com mais de 8 milhões, é uma das 10 maiores cidades chinesas. A história do pagode do Grande Ganso Selvagem data de cerca de 1.300 anos. Foi edificado em 652 sob o imperador Daozong, terceiro da dinastia Tang. Tem 64 metros. Uma de suas funções era abrigar sutras e estatuetas de Buda, trazidas da Índia para a China pelo monge Xuanzang. Por volta de 650, o monge passou 20 anos traduzindo textos budistas sagrados de sua viagem à Índia. Ele traduziu 1.335 volumes sânscritos para chinês, os textos originais do budismo que se espalharam por toda a Ásia. Há duas lendas sobre o nome do pagode do Grande Ganso Selvagem.
A primeira diz que o monge Xuanzang se perdeu no deserto durante suas viagens e um ganso o guiou a um oásis. A segunda relata como um jovem monge faminto, sem comida, viu um ganso cair do céu, realizando seu desejo. As belas estátuas de Buda, as cenas esculpidas de sua história e a infinidade de objetos sagrados ali presentes tornam o pagode do Grande Ganso Selvagem um dos locais históricos e culturais mais bonitos de Xi'an. O complexo monástico e seus tesouros revelam a importância de um grande evento histórico no livro das civilizações. A cultura budista deixou a Índia, espalhando-se pela Ásia via Rota da Seda e sua parada principal, Xi'an. A Floresta de Estelas, ou Museu Xi'an Beilin, fundado em 1944, coleta estelas e esculturas. O museu fica num local que no século XI foi um templo confucionista. O museu abrange 31 mil metros quadrados. Ele possui 7 salas de exposição principais, exibindo caligrafia antiga, registros históricos e pedras esculpidas, sendo a maior coleção do tipo na China. Objetos são da dinastia Tang. Este templo-museu surpreenderá com sua coleção de lápides e estátuas budistas. Uma das salas contém estátuas de pedra de dignitários. Mais de 200 obras das primeiras dinastias chinesas do primeiro milênio estão expostas aqui. Uma parte do museu abriga uma vasta coleção de estelas, inclusive as que reproduzem os escritos de Confúcio. É preciso passar por várias piscinas para chegar ao jardim com os pavilhões que as abrigam. As estelas contêm textos fundamentais para o conhecimento e a aprendizagem, gravados séculos antes da impressão. Para preservar essas obras e transmiti-las às gerações futuras, os líderes chineses decidiram gravá-las em pedras. Fatos históricos, políticos, religiosos e filosóficos foram arquivados ali. Uma estela relata a presença nestoriana aqui em 781. Como os budistas, cruzaram a Rota da Seda no Himalaia. Num pavilhão do parque,
Monólitos alinhados, encimados por pequenos demônios, dão para uma sala com uma bela coleção de estátuas imponentes, de quimeras a rinocerontes gigantescos de várias toneladas. Mais além, guerreiros de pedra partilham histórias com sarcófagos, cujos ocupantes podem ter conhecido em tempos idos. A cidade de Roma, centro da história romana, dominou o Mediterrâneo e a Europa no início da nossa era, ou seja, todo o mundo conhecido. Ao longo dos séculos, diferentes poderes ergueram na capital muitos monumentos que resistiram ao tempo e são testemunhos preciosos desse passado. O Fórum é a praça principal da Roma Antiga, local de reuniões políticas, econômicas e religiosas dos cidadãos. É um local que facilita a vida social. O Fórum era um terreno pantanoso e inóspito, servindo de acrópole para os vizinhos das colinas. Em 600 a.C., o local foi drenado e pavimentado, virando o centro urbano. Séculos depois, novas construções invadem a praça, algumas sobre ruínas. O Templo de Saturno é dos mais antigos de Roma. Durante a Saturnália, em dezembro, ocorrem celebrações onde escravos são libertados de seus deveres. As festas são ocasião para a troca de presentes, uma tradição mantida. O templo de Castor e Pólux, de estilo grego, foi erguido no século V a.C., no nascimento da República Romana. De acordo com a lenda, os dois heróis apareceram como cavaleiros destemidos para ajudar as tropas romanas, e o templo original foi construído no local onde eles saciaram a sede dos seus cavalos e anunciaram a vitória ao povo romano. A Basílica Júlia, basílica pública, foi erguida no século I a.C. Ela abrigava lojas e escritórios. Sob seus arcos, praticava-se a banca e tribunais julgavam heranças. 4 julgamentos podiam ocorrer simultaneamente na nave central, dividida em salas com divisórias móveis. Do templo de Vespasiano restam só 3 colunas coríntias de 15 metros, sugerindo a majestade do edifício. À frente, o arco de Septímio Severo, de 203 d.C. Glorifica vitórias do imperador sobre os partos, povo do Irã-Iraque. A Via Sacra atravessa o Fórum Romano de leste a oeste. Suas origens antiquíssimas remontam à fundação de Roma. É traçada como decumanus, um dos 2 eixos de toda a cidade romana.
A Via Sacra foi palco dos desfiles de generais e seus soldados, celebrando o triunfo de suas conquistas. O templo de Antonino e Faustina fica no lado norte da Via Sacra, na entrada do Fórum Romano. Construído por Antonino Pio, honra sua esposa, a imperatriz Faustina, falecida em 141. O templo ergue-se sobre um pódio de blocos de tufo e as colunas coríntias são de mármore. Tem 17 metros de altura e 1,5 metros de diâmetro. Como se vê, o Fórum Romano superlotou no século I a.C. Assim, Júlio César construiu outro fórum, seguido por Augusto e Trajano. Então, Júlio César foi o primeiro a sair do Fórum Romano para edificar seu Fórum Imperial. Inicialmente, o novo local visava expandir o antigo, permitindo a transferência de atividades que lá ocorriam. Mas logo o novo fórum vira um monumento distinto, que César usa para fins ideológicos. Ele forma um grande retângulo de 160 metros, fechado pelo Templo de Vênus, de cuja linhagem César se dizia descendente para se igualar à nobreza romana. Do templo, em mármore branco, só 3 colunas coríntias resistiram ao tempo. No início de nossa era, seguindo Júlio César, o imperador Augusto construiu seu fórum e dedicou um templo a Marte, o deus da guerra. Assim, Marte se torna o defensor do poderio romano e o fórum legitima a política de Augusto, lembrando suas vitórias militares, um modelo de propaganda imperial. O Fórum de Trajano é o último dos fóruns imperiais erguidos em Roma. Inclui a coluna famosa com um baixo relevo em espiral em seu fuste. Construída entre 107 e 113 para propaganda, ela comemora a vitória do imperador Trajano sobre os dácios, povo da atual Romênia. A história inscrita narra as 2 guerras dácias. Começa com a travessia do Danúbio na primavera de 101 e acaba com a deportação da população local. A coluna é parte do Fórum de Trajano. Após vencer os dácios, o imperador decide erguer um fórum que superará os demais em grandeza e riqueza. Para isso, ele usa parte dos despojos de guerra, estimados em 163 toneladas de ouro e o dobro em prata. Com 300 metros, o complexo é todo em mármore, decorado com esculturas. Contém uma basílica, 2 bibliotecas e um pátio colunado como praça central. Mas antes de erguer este complexo, uma vasta área foi desmatada. Para prevenir deslizamentos causados pelas obras nas encostas, uma estrutura semicircular em degraus, o Mercado de Trajano, foi erguida como suporte. Estes vestígios da Roma antiga revelam muito sobre a vida dos cidadãos desta civilização imperial. Suas ruínas nos dão uma visão viva e criativa de seu cotidiano.